África, religiosidade. A África Oriental e seus aspectos religiosos. Vamos começar. Introdução. O continente africano possui uma grande variedade de crenças. Estima-se que 40% dos africanos sejam muçulmanos, 32% cristãos e 25% pertençam às religiões tradicionais. A África Oriental possui traços marcantes do candomblé e animismo em sua cultura. O animismo consiste na crença em um único Criador do universo, que colocou um espírito em todas as coisas, sejam elas animadas ou não. Igualmente são cultuados os ancestrais e se dá um valor particular à magia, notadamente a que cercam os ferreiros. Nessa lógica, os seis são hierarquizados. Ele foi a religião dominante na África. Animismo. Há uma imagem que define o culto à imagem e à alma dos animais. O animismo, segundo o dicionário, é o estágio da evolução religiosa da humanidade, no qual o homem primitivo vê e crê que todas as coisas identificáveis da natureza possuem uma alma e agem intencionalmente. O candomblé. O candomblé é considerado uma religião dinâmica e essencialmente monoteísta, em contraste com a imaginação de muitos, justificada pela variedade de deuses que a crença apresenta. Seus praticantes creem em um único Deus Criador, Olorum, Criador do céu, da terra, dos orixás e do homem. O candomblé consiste numa prática religiosa que consiste desde os tempos mais remotos, podendo-se dizer que nele não existem incorporações de espíritos. Os orixás, possuidores de força e vibrações, são tidos como energias puras da natureza, que nunca passaram pela vida, ou seja, não se trata de entidades e sim de elementais produzidos pelo Olorum e criados pelo Olorum. Tal imagem apresentada agora no slide mostra um ritual do candomblé, que segundo o dicionário é a religião animista, original da região das atuais Nigéria e Benin, trazida para o Brasil por africanos escravizados e aqui estabelecida, na qual sacerdotes e adeptos encenam em cerimônias públicas e privadas uma convivência com forças da natureza e ancestrais. Conflitos. Alguns exemplos são de conflitos no Djibouti, católico contra muçulmano. Embora haja liberdade religiosa e de evangelização, esta última não é encorajada. É estritamente proibido pregar o catolicismo para os muçulmanos. O governo requer que os grupos religiosos se registrem no Ministério do Exterior, submetendo-lhe um pedido. Esse ministério, junto com o Ministério do Interior, investiga o grupo requerente. Uma vez aprovado, o requerente assina um acordo de 2 anos detalhando suas atividades. Os que se convertem ao cristianismo enfrentam pressões sociais. Eritreia. Repressão contra católicos. A Eritreia continua prendendo cristãos em contêineres de metal e também em prisões em condições desumanas, ou simplesmente a professarem sua fé em Jesus. É possível que no momento tenham entre 2.000 ou 3.000 pessoas presas por serem membros de denominações não reconhecidas pelo governo. Somália. Muçulmanos contra católicos. De acordo com o artigo 2 da Constituição do país, o Islã é a religião oficial do Estado e não há espaço para outras crenças. Além disso, o país é governado pela Sharia, lei islâmica, que também colocada a apostasia, conversão a outras religiões, como prática ilegal. Mudar de religião não significa apenas uma traição ao Islã e à comunidade muçulmana, significa da mesma maneira uma ruptura com as normas e valores da sociedade. Em sociedades tribais, existe um crime muito grave. Aqueles que não são suspeitos de serem cristãos recém-convertidos do islamismo são frequentemente mortos no local em que a população com 12% de muçulmanos e 84% de cristãos. A perseguição aos cristãos ocorre principalmente nas áreas de maioria muçulmana. As primeiras perseguições enfrentadas pelos cristãos de Uganda teriam ocorrido sob o governo do rei Mwanga, que proibiu as pessoas de se relacionarem com cristãos e suas missões
e prometera acabar com a presença do cristianismo no país. Atualmente, a perseguição em Uganda acontece devido ao aumento do radicalismo islâmico, tanto em seu próprio território como nos países vizinhos. Além disso, há um crescente movimento tribal no país de retorno às origens e que tem causado muita perseguição. As mortes são frequentemente mais comuns nas áreas conflituosas. O continente africano também é marcado pelos diferentes rituais praticados em seus países. No Quênia, muitas cerimônias, crenças e rituais fazem parte da vida dessa tribo, e eles acreditam que a base da iniciação de um membro na sociedade em que vive é a circuncisão, feita entre os 15 e os 20 anos dos homens e após a primeira menstruação nas mulheres. No caso delas, a circuncisão é na verdade a mutilação genital. O procedimento inclui a remoção parcial ou total dos órgãos genitais externos, além da costura da vagina. A famadihana, ou virada dos ossos, em que parentes de um defunto exumam o corpo anos após a morte e dançam com o cadáver. Mas, para a população da ilha africana, trata-se de um ritual que mostra respeito aos antepassados e transforma a dor da perda em alegria. A imagem apresentada no slide retrata o ritual da circuncisão. Chegamos ao fim da nossa apresentação da África Religiosidade. Muito obrigado por assistir. Para terminar, uma frase resume toda a história da África. A África é o pulmão espiritual do mundo, pois há um humanismo fresco e o continente mostra uma reserva de vida e de vitalidade para o futuro no qual podemos confiar. Muito obrigado. Colégio São Francisco Xavier, completo para a sua vida.